No vídeo passado, eu falei sobre o porquê que é tão difícil para os introvertidos reconhecer os seus talentos e as suas habilidades. E eu acho essa conversa assim tão importante que eu quero desenvolver nesse vídeo de hoje. Então fica aqui comigo que nós vamos entender sobre essa virada de chave que afinal não existe e como esse processo ele acontece, tá? Bom, todo mundo quer saber qual foi o momento certo, a virada ali, um clique, um método, o que foi que dividiu entre o antes e o depois, quando a gente realmente entende e descobre os seus talentos e trabalha neles, tá? E eu entendo que esse é um desejo de todos nós, até porque isso também foi meu e eu acreditei por muito tempo nisso, que existia um passe de mágica, que tudo na minha vida poderia mudar, mas é mais fácil, né, a gente acreditar que existe isso, que um dia você vai acordar diferente e tudo mudou, mas esse momento ele não existiu na minha vida e uma transformação real, ela não funciona dessa forma. Ela não funciona num passe de mágica. Ela tem um processo longo de altos e baixos, de avanços, mas também de recaídas, e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, de formas que às vezes eu nem conseguia perceber na hora, minha ficha só caía depois. Então, hoje eu acredito que falar isso com honestidade talvez é um dos presentes que eu posso dar tanto a mim mesma quanto para você que está aí assistindo. E, sabe, esse momento de virada de chave, eu acredito que seja um mito nessa área de desenvolvimento pessoal, e existe um problema muito sério nisso, de achar que existe uma transformação assim que é instantânea, que acontece um passe de mágica, sabe? É um livro que você leu que muda a sua vida, o curso que você fez que muda a sua vida, uma frase pronta, sabe? De achar que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E eu não tô falando assim que livros ou cursos não sejam úteis. Realmente, eles fazem diferença na nossa vida. E eu sou a prova disso. Até porque todas as minhas formações, meus estudos, eles, né, as minhas vivências, inclusive, eles contribuíram para que eu fosse uma pessoa que eu sou hoje. Não diferente, mas que eu fosse quem eu sou hoje, tá? E ela acontece, essa transformação acontece no momento que passa tudo isso, você processa, você pega essas informações soltas e no dia a dia isso vai acontecendo, tá? Então, nas pequenas escolhas, nos passos que a gente vai dando aos poucos e tanto nas partes ruins, nas recaídas, no momento de uma doença, sabe? Ou num dia que não foi legal. Vai acontecendo em tudo isso, né? Não é só na parte boa, a gente não tem que achar que é só na parte boa, mas realmente nas partes mais ruins, assim, menos legais, acontece uma transformação, se a gente parar para pensar. Então, quando a gente fica acreditando nisso, nessa virada de chave, algumas coisas podem acontecer, que é você ficar esperando o momento certo para aquilo acontecer, e aí a vida vai passando e nunca chega, ou você vai avançar e ficar recuando sempre, você vai achar que isso é um fracasso. Porque assim, ó, avançar e recuar é um processo natural. A gente não tem uma linha de chegada para a vida, né? Agora, quando você acha que tudo que você faz é errado, que você está dando para trás, isso é um problema. Você vai achar que tem uma coisa de errado com você, tá? E não tem. Recuar,
dá um passo para trás, faz parte do processo. Sempre fez. E isso não quer dizer que você é ruim ou errada, tá? Então, essa mudança que acontece de verdade, ela é gradual. Ela é cheia de momentos que você vai se perguntar se, ai meu Deus, eu tô indo para frente, eu tô indo para trás. O que tá acontecendo aqui? Tá? E isso não é uma fraqueza, é um processo que ele vai funcionando. Não tem uma linha reta, gente. É um negócio que vai acontecendo durante a vida, tá? Então, se não foi uma virada de chave que as coisas, né, que eu realmente consegui reconhecer os meus talentos, minhas habilidades, o que foi? Tá? Então, eu parei para me perguntar sobre isso e o que realmente mudou algumas coisas para mim, tá? Então, eu trouxe aqui 3 coisas que eu percebo que não só para minha vida, mas para as outras pessoas também. Então, a primeira é o ambiente, tá? Então, a partir do momento que eu entrei num ambiente que eu me identificava, me trouxe uma certa segurança, tá? Isso realmente mudou a forma como eu comecei a me reconhecer. Então, sair de um ambiente que me criticava ou que não reconhecia as coisas boas que eu tinha, ela fez meio que tirar, sabe, essas interferências que tinham, e começou a ficar mais leve. Aos poucos eu fui percebendo que eu tinha espaço para eu ser quem eu era. Eu só estava num ambiente errado, tá? Num ambiente que não ia me ajudar a crescer. E ali eu não tinha minha voz para pôr. A outra coisa são as pessoas, tá? Então, as pessoas ao nosso redor, elas refletem muito sobre quem nós somos, e quando você está rodeada de pessoas que enxergam o que você é, né? O que você tem de bom, e não porque você precisa provar ou convencer a pessoa de alguma coisa, tá? Mas nem quer dizer que a pessoa tem que ficar te elogiando o dia inteiro, não é sobre isso. Mas é realmente pessoas que te veem de verdade, pessoas que reconhecem a sua profundidade, o seu ritmo, a sua forma de pensar. Não fica criticando por ser quem você é, tá? E nem fica pedindo para você ser uma pessoa diferente daquilo. E a terceira coisa foi, que não é menos importante, né, foi entender minha própria personalidade, tá? Porque por muito tempo eu tentei ser quem eu não era, né? Mais expansiva, mais extrovertida, mais enérgica, mais, sabe, mais rápida, eu acho também, que eu já tentei ser muito. E eu ficava esgotada tentando ser uma pessoa que eu não era, me sentia sempre incapaz e insuficiente. E quando eu comecei a entender que eu tinha mais essa característica de introversão, mais profundidade, sabe, eu não fiquei mais me questionando quem eu era. Eu parei de me tratar como um problema para ficar sendo resolvido. E isso começou a fazer eu me ver como uma pessoa, com as minhas características, com os meus talentos, com as habilidades que eu tinha, com um jeito próprio que eu tinha de ser e que ali era importante e tinha valor. Exatamente do jeito que eu era, assim, nem põe nem tirando nada. Tá? Então, esse processo de que a gente sente que tá avançando e você acha que tá, né, até superou muitas coisas que aconteceu, tinha dias também que eu me sentia completamente diferente, que eu me sentia com dúvida de tudo aquilo que eu já tinha construído, e eu interpretava os meus passos para trás como falha, como insuficiente, ou até achando que aquilo era uma prova de que eu não tinha mudado.
e até pensando que eu estava fingindo ser uma pessoa, fingindo uma evolução que não existia. Olha, a gente faz bem pra gente, mas quando a gente não sabe também, a gente faz mal, né? E até eu entender que todos esses altos e baixos, eles não estavam me trazendo malefícios, mas que fazia parte desse processo de desenvolvimento, eu comecei a falar, poxa, é isso, então vamos continuar nesse caminho, tá? Então, eu aprendi que essa transformação não quer dizer que não vai existir momentos de recaída. Vai sim, tá? Só que você entender que nessa recaída existe uma capacidade de você continuar, mesmo assim, mesmo com ela ali existindo, sabe? É você saber que voltar às vezes um passo não é perder tudo. É só você dando uma distância melhor para visualizar, para ter clareza, sabe? Então não significa que você é humana, que você está passando por algo que está sempre se transformando. E se você está num momento que você sente que poderia ter mudado mais, ou que você já tinha que estar mais longe, ou que as outras pessoas parecem que evoluíram mais rápido que você, eu preciso te dizer uma coisa, que você não está atrasada, você não está fora do seu tempo, você está num processo, tá? E esse processo tem o seu ritmo. Entenda que o seu próprio ritmo é válido, ele é real. E não existe uma virada de chave, mas sim um conjunto de ambiente, de pessoas, de se entender, de se conhecer. É um processo longo, honesto, cheio de imperfeições. Não existe nada perfeito nesse caminho. E foi exatamente esse processo que me trouxe até aqui e que vai continuar me levando ainda mais para onde eu desejo, para onde eu quero. Tá? Então, se esse vídeo tocou em você em alguma coisa, saiba que é exatamente o trabalho que eu faço e esse é o motivo do porquê que eu faço. E eu quero não te fazer promessas vazias, mas te acolher nesse processo de transformação através da minha comunidade da Jornada de Autoconhecimento. O link está aqui na descrição e eu te espero lá para juntas a gente se acolher e continuar esse processo que é tão gratificante para nós.